Sejam bem-vindos todos os ouvintes de hoje. Estamos aqui a mais um vídeo técnico da produção de um livro. Hoje a gente vai falar um pouquinho de leitura beta e a diferença de leitura crítica. Antes de mais nada, peço para que curtam o vídeo, se inscrevam e ativem o sininho de notificação, porque tem mais vídeos chegando aí depois. Hoje, estou trazendo aqui a Leia, que vai falar um pouquinho com a gente sobre esse tema tão importante, né? Para mim, uma coisa imprescindível. Eu descobri isso um pouquinho tarde, mas para mim é imprescindível. Meus livros todos eu faço questão de ter, que é a leitura beta e também a leitura crítica. Seja bem-vinda, Leia. Obrigada, Guilherme. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado. E para começar, queria saber um pouquinho de você, que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, para o pessoal te conhecer um pouquinho também. Bom, meu nome é Wanderleia, mas no meio literário é Leia Diógenes. Eu estou nesse meio desde 2010 como blogueira literária e posteriormente como leitora beta, leitora crítica. Também sou contista, tenho alguns contos publicados no Amazon. E hoje, atualmente, eu trabalho com leitura crítica e leitura beta 100% do meu tempo. Perfeito. Deve ser um trabalho puxado, imagino. Sim, muito. Perfeito. Então, hoje vamos começar aqui com a leitura beta e a leitura crítica. E para começar, assim, para quem está vendo o vídeo, às vezes é a primeira vez que está entrando em contato com o assunto, então a gente precisa já pontuar aqui o que é a leitura beta e o que é a leitura crítica. Como que você diferenciaria isso para nós? Bom, a leitura beta, ela é uma leitura mais simples, que envolve mais o sentimento do leitor, se ele entendeu a história. O leitor beta, ele também repassa para o autor um pouco do que esperar dos outros leitores. É um leitor de teste, né? Então, ele vai ajudar nas emoções, às vezes também ajuda se a história tem algum furo, um erro de continuidade. Ele tem como eu posso lhe dizer, essa liberdade mais emocional do que com o crítico. O crítico, ele usa mais a questão da técnica, da estrutura, e esquece o emocional algumas vezes. O leitor beta, ele traz isso para o autor. Então tem uma diferença aí gritante, né? Um lado mais Sim, emocional e o outro mais racional. Perfeito. exatamente. E da onde que veio assim essa ideia, essa questão do nome, o beta, essa ideia da leitura beta? O termo do leitor beta, ele foi emprestado, né, da informática, né, dos softwares, dos jogos, porque antes deles lançar algum sistema, algum jogo, ou qualquer coisa no mercado, eles precisam testar. E aí surgiu justamente daí. Existem os testadores betas que são comuns, são pessoas como eu, como você, que não têm conhecimento em nada, e eles buscam esses testadores simples só para ver como é a interação vou colocar do jogo, que fica mais fácil, né? Do jogo, para saber se o jogo está interessante, está legal, como é que está o desenvolvimento. E tem os testador beta que precisa ter um conhecimento breve, né, do assunto. E aí eles trabalham com isso. Então a literatura pegou da informática, se transformou, né, no leitor beta, leitor de teste, leitor comum. Entendi. E para quando a gente pensa em contratar ali o leitor beta, esse serviço ele deve ser assim procurado já pelo gênero,
do tipo do livro ou não faz tanta diferença, você acha? Eu confesso para você que eu sempre indico encontrar leitores betas que sejam, né, que gostem do gênero que você está escrevendo, mas também leitores que não estão tão familiarizados com o gênero, né? Vamos supor, leitor, vamos supor que você é escritor de terror, você tem que ter uma base de leitores beta do gênero e leitores betas com base que, vamos supor, leitores que leem romance, porque você nunca sabe onde seu livro está. Então é importante você ter essas duas visões, né? Dos leitores que são mais direcionados e dos leitores que não são tão direcionados assim para o gênero. Então é bom ter as duas observações. Uhum. Sempre é válido, né? Que vai pegando Muito válido. opiniões de de pessoas que leem de outros gêneros para contribuir ali, para acrescentar um pouco mais no livro. Exatamente. Porque tem leitor, por exemplo, eu sou o tipo de leitora que passeio por vários gêneros. Então, você como autor, você precisa me alcançar, né? Então, é importante saber se leitores como eu também vai gostar do teu livro, se também está coeso. Uhum. Igual você falou, né? Que geralmente são os leitores beta, são pessoas comuns, né? Então Sim, habitualmente a gente pode contar com a colaboração de parentes, de familiares, e isso fica um pouco mais informal. Mas, se for pedir alguma leitura beta um pouco mais formal de algum profissional, como que funciona essa questão da remuneração da leitura beta? então, essa pergunta causa burburinho, né? Porque uma parte da comunidade literária diz que o leitor beta não pode cobrar por ser leitor comum, e outra parte, como eu, acho sim que ele deve ser remunerado, principalmente se ele tem uma bagagem para ajudar mais o leitor, desculpa, o autor a desenvolver o seu manuscrito. Mas tem leitores betas que não cobram nada, grupos. Eu já fiz parte no início, lá de 2010 para 2011, eu fiz parte de grupos no Facebook e grupos em fóruns na internet, que a gente se juntava para ler os autores, né, que estavam ali naquele grupo. Eu ganhei muita experiência com isso, com essas betagens gratuitas. E com o tempo, os autores foram percebendo que você tem que cobrar. Eu não sabia na época, quando eu comecei, que eu poderia cobrar. Então, teve alguns autores que chegaram até mim e disse que sim, que eu poderia cobrar, que eu poderia usar isso para ter um dinheirinho a mais no final do mês, e que isso é muito comum nos Estados Unidos, né? Existem plataformas, na verdade, que você encontra leitores beta por valores, né? O que você puder pagar tem de vários preços. Mas há grupos também que não cobram. Mas a questão do valor varia muito. Quando eu comecei a cobrar, era 20 centavos a página, era bem pouquinho. Remuneração, há várias formas de um autor remunerar um leitor beta, troca de livros, né? Eu, no caso, ganhei muitos livros. A maioria dos livros que está aqui na minha estante foi da época que eu trabalhei com troca. Eu fazia o trabalho de leitura beta e no final o autor me enviava, que é sempre algo muito emocionante, porque tem sempre um autógrafo com aquela cartinha. O valor em dinheiro, em espécie, eu cobrava na época 20 centavos por página. Há também a questão de troca de serviços. Existem muitos autores que trabalham com betagens, que trabalham entre si trocando de serviço, sabe? Você é autor, eu sou autora, você lê meu livro, eu leio o seu, então a gente se ajuda mutualmente também. Hum. Tem autores que eles mesmos dão um valor específico. Olha, eu só vou pagar X. Então fica um acordo entre o autor e o beta. E várias outras, sorteios. Eu já participei de grupos de leitura beta, onde o autor, no final, de quem realmente participou, que interagiu, que ajudou na história, participava de sorteio de livros, de canecas, de kits, de valores, até mesmo de outros livros. Então, existe aí uma infinidade de formas que o autor pode pagar, ou o beta pode
dizer, o meu X é esse, ou eu recebo isso, ou eu troco a minha leitura por isso. Então, não há limites. Perfeito. Então, a questão, sim, de a quem seria aconselhável pedir pode ser qualquer pessoa, né? Uma pessoa que leia o livro e que dê aquela opinião, né, da parte sentimental mesmo dela, né? Como ela sentiu. Sim. Sabe, Guilherme, eu geralmente, quando os autores chegam até mim e perguntam quem pode ser meu beta, eu costumo perguntar, você quer opiniões sinceras? A minha pergunta é essa, eu contra-ataco com isso. Aí ele vai me dizer, ó, se você quer uma opinião sincera, busque pessoas que não te conhecem. Uhum, Porque quem conhece já tem um laço emocional, ele já tem certo medo de te magoar. Por mais uhum. que diga, eu estou falando a verdade, tal, mas há um certo filtro, sabe? É verdade, E faz sentido. faz sentido, né? Quando a gente tem um amigo nosso que fez algo errado, nós mesmos ficamos um pouco constrangidos de como chegar e dizer, olha, fulano, né? Você fez isso, não faça mais, não sei o quê. Imagine falar da arte de outra pessoa. Uhum, Então, eu sempre comento, olha, o seu pai, sua mãe, suas tias, seus avós, seus amigos podem ser leitores betas, mas eles sempre vão ter um certo receio de falar realmente se gostou, se aquele personagem não foi bem desenvolvido, porque o leitor beta também fala isso, tá? Se o personagem não está bem desenvolvido, se os diálogos não estão tão naturais, se tem algum trecho que precisa ser mais aprofundado, porque o próprio leitor ele vai sentir isso. Se um leitor beta, uma exigência que eu digo aos autores é que esse leitor ele tem que gostar de ler, ele já deve estar como leitor há muito tempo. Não pegue uma pessoa que não gosta de ler, só lê um livro na vida, não, vai ser trabalho perdido. Tem que ser realmente uma pessoa que é leitora, sabe? Porque ela vai sentir o livro, ela vai sentir os aspectos que a história precisa melhorar, ela vai saber como trabalhar. Então, eu sempre falo, olha, procure alguém que não te conhece, porque ela vai uhum, ser mais sincera do que pessoas que te conhecem. entendi. E por falar assim, agora me levantou uma outra dúvida. É, é aconselhável pedir pessoas que já leem. E com relação às pessoas que escrevem, você acha que é interessante a gente pedir leitura beta para quem também escreve? Será que a opinião desse leitor beta vai ser mais voltada para o estilo que ele já escreve, meio que tentando sobrepor, alguma coisa nesse sentido? Não, não com maldade, entendeu? Mas assim, ele tem um estilo de escrita, então como o seu estilo é diferente, talvez ele vai fazer considerações em cima do que ele já tem experiência do jeito que ele escreve. Será que isso faz um pouco de sentido? Não, não sei. Não faz, o que você me pergunta faz todo sentido. Assim, para quem escreve, eu acredito que todas as opiniões vai ter um pouco, sim, do que ele já é, né? Do DNA de escritor dele. Ele vai, sim, meio que tentar, mas é um válido, porque é até mais válido, porque o escritor ele já tem ciência de como é o processo da escrita, já tem ciência de como é o desenvolvimento de um personagem, de um cenário, então vai poder ajudar muito. Aí cabe quem pediu ajuda ter a ciência de entender aonde é uma opinião válida para construir a história e aonde parte do pessoal, né? Hum, Porque geralmente as nossas opiniões sempre vai estar entrelaçada com a nossa história, com nossas experiências. Ela nunca vai estar em cima do muro, seja leitor beta, leitor crítica, um profissional, um editor. Todas as nossas opiniões, creio eu, tá? Não é uma verdade absoluta, mas dentro do meu mundo, todas as opiniões que nós formamos têm base, sim, no nosso achismo, sabe? uhum, Então, as nossas opiniões nunca vão ser totalmente neutras, né? Mas cabe ao autor ter cuidado, sabe? Com isso. certo. Joia. E quando chega o resultado da,
da leitura beta. Então a pessoa leu e falou, nossa, tá muito bom. A questão do falar tá muito bom, não tenho nada a acrescentar, isso é bom sinal ou isso é um mau sinal? Isso é uma grande dúvida que eu sempre tive, porque muitos leitores beta viram e falam, nossa, tá ótimo, muito bem. E aí não sei se isso é bom ou ruim, na verdade. Olha, primeiro, se o leitor beta só chega para você e diz, ó, tá ótimo, tá bom, e não há mais nada, você escolheu um leitor beta errado. É o que eu imaginei. Porque o leitor beta, por mais talvez que ele não tenha conhecimento, porque hoje em dia é muito fácil os leitores beta ter conhecimento, ter cursos de escrita criativa, já ter uma certa noção de escrita, mas há também muitos profissionais que vão só na base do sentimento, mas eles têm que ter algo para dizer, porque senão fugiu a ideia de ter leitor beta, sabe? Ele Uhum, tem que ter, quando eu sou leitora beta, eu tenho que ter, já ter um senso crítico. Olha, Guilherme, eu não gostei dessa parte, eu senti isso. É para sentir isso mesmo? uhum, Esse personagem me fez sentir isso e tal, e mais na frente ele já muda de jeito, é assim mesmo? Então tem que indagar, sabe? Até porque o autor ele precisa espremer o leitor beta de todo jeito para ter, né, tudo, toda a experiência que ele quer, para saber se a história realmente está envolvente, se há alguns problemas na temática, se há algo muito errado na história, porque acontece, sabe? Existem algumas nuances na escrita que às vezes o escritor ele acaba exagerando e o leitor beta, o leitor crítico, ele meio que olha, cuidado com isso aqui, que é a leitura sensível, né? Que a leitura é onde vai, às vezes, palavras racistas, às vezes, termos que já não se usa mais. Então, o leitor beta ele precisa falar. Por que uhum, que tá bom? Por que que eu gostei? Por que que eu não gostei? Qual foi, né? Tem que saber explicar. uhum. Entendi, joia. A questão da leitura beta, você acha mais importante pedir quantas em média, ou não tem um número determinado? Eu geralmente Olha, peço três, pelo menos. Eu não pelo sei. menos, né? Confesso para você que eu já fui contratada, somente eu, o autor só teve minha opinião, como já também participei de grupos de 50 pessoas, de Uhum, 30 pessoas, de 20 pessoas. Eu acho que depende muito mesmo do que o autor quer, sabe? Se ele está disposto a ouvir tantas opiniões, tudo depende realmente do autor, sabe? Se você quer uhum, ter só um leitor beta, perfeito. Se esse leitor beta que você tem, ele é assertivo, né? Porque querendo ou não, cada leitor ele vai sentir o livro de uma forma diferente. Não importa que o leitor beta diga, eu digo isso, às vezes os leitores sentem outra coisa. Né? É só um termômetro para o autor saber mais ou menos como é que a história vai ser recebida pelos leitores. Então depende muito do que você quer ouvir. Tem autores que trabalham com uma equipe de 30, 40, às vezes joga no Wattpad, porque lá, né, tem essa forma de poder comentar, e aí até ela terminar de escrever, eles ficam recebendo comentários também. Depende muito do que o autor deseja. Mas eu geralmente costumo indicar pelo menos 5, sabe? 5 leitores betas, uhum. para o autor realmente bater o martelo. Ah, esse aqui eu estou no caminho bom. É isso mesmo que eu Certo, certo. E ao combinar combinar ali com a pessoa para ela fazer a leitura beta, o autor, é interessante o autor já informar de cara, assim, pontos que talvez sejam negativos do livro, ou talvez já apresentar a sinopse do livro antes da pessoa ler, ou isso não seria interessante? Porque eu penso que se apresenta informações antes, talvez já direciona o pensamento do leitor beta. contamina, eu chamo de contaminar. Ah, Eu chamo de contaminar já o leitor beta e acaba que interferindo no resultado desse trabalho.
Uhum. Então, quando você chega até mim, um autor chega até mim, eu quero, na época, né, que eu era somente beta, eu não queria saber de nada. Não quero saber se a história tem gatilho, não me diga nada, porque o autor também, ele se empolga na hora de falar. Ele Uhum. joga spoiler, ele já se empolga completamente. Então eu digo, olha, eu não quero saber, me dê só o livro. Se não tiver o título, não tem problema, porque eu vou seguindo o que meu coração, né, vai mostrando, que eu vou lendo e tal, para ver realmente se bate com aquilo que você acha que está no Uhum. livro, porque é muito diferente quando o autor ele fala com a realidade da escrita. Ah, mas a minha história é isso, isso. Só que na escrita não é aquilo que ele está pensando. Ah, tem gatilhos disso. Muitas vezes chegou um autor, mesmo eu não querendo saber, olha, meu livro fala disso, disso, disso e daquilo. Quando eu vou ler, não é nada daquilo. Porque Nossa. na mente dele, né, tá mostrando que é isso. Só que na execução, na escrita, não é nada daquilo, sabe? Então eu costumo fazer o seguinte: depois é que eu leio, depois que eu faço a análise, isso desde o começo, quando eu comecei a aprender e observar. Aí teve uma senhora, que é porque ela não era o nome dela, era pseudônimo, né? Era esses nomes antigos, assim. Ela meio que me ensinou, né? No final da sua leitura, pergunte, tenha um contato com o autor, qual era a intenção dele, para ver se está encaixando com um livro. Então, eu fui Uhum. aprendendo e fui com o tempo fazendo isso e deu super certo. No final, é que eu chego para o autor, olha, como é a sinopse que você queria para o livro? Qual era mais ou menos a história que você desenhou na sua mente? Para ver se está realmente fazendo um sentido o que ele escreveu. Então, no Ah, entendi. começo, eu acredito, mas tem leitores beta, é porque depende muito, de pessoa para pessoa, profissional para profissional. Tem leitores betas que criam um verdadeiro questionário. Quantas páginas, qual é o POV, né, qual é o narrador, se há gatilhos, qual é o gênero e tal. Fazem um verdadeiro questionário. Teve um que eu peguei, porque eu também tenho leitores beta com os meus contos, e teve um que eu desisti porque o questionário era gigantesco. Aí eu disse, não, ela vai acabar nem lendo, ela já vai obter as informações da minha história, né? Então, Peraí, não faz precisa ler, sentido. deixa eu... Né? Não faz sentido ter tanto questionário, porque ela vai Aham. acabar apenas lendo o que eu escrever, não vai ler a história. Né? Uhum. Então, depende muito de profissional para profissional. É pelo menos o gênero, convém avisar? Ou às vezes você Sim, recebe até sem avisar o sim. gênero? É interessante avisar para os betas qual é o gênero, até porque tem betas que não lê determinados gêneros. Tá? Uhum. Eu mesmo, na época que eu comecei a betagem, casou muito bem com a morte da minha mãe. Então, temas que falavam sobre morte, na época, aquele livro, agora eu esqueci, que falava de uma moça que ela estava com câncer, um romance, me esqueci o nome agora, de uma capa azul. Ai, Eu o das fugi. estrelas. Sim, sim. Aí quando esse livro lançou, pronto, vieram vários livros, autores nacionais começaram a fazer livros assim, meio parecidos. E aí eu comecei, não, gente, se for livros que têm doenças terminais, tem um termo americano para esse tipo de gênero. É ciclite, é uma coisa assim, eu sou péssima em inglês. Que são livros que o intuito deles são doenças terminais, essas coisas, e eu já colocava lá olha, eu não leio esse tipo de livro, justamente porque a minha saúde mental não estava bem. Então é importante falar um pouco pelo menos do gênero. Ó, o gênero é tal, é terror. Até porque aí você, na hora de selecionar seus betas, você vai saber quem é que está mais interessado no terror, quem é que nunca leu terror. Porque quando você pega um leitor beta que nunca leu terror, eu acho que a experiência é muito mágica também, porque você vai ver como é que seu livro vai ser recebido por um leitor que não é Que muito nunca afim, viu. sabe? É bom. Esses leitores assim que, nossa, eu nunca li esse livro e tal, eu acho muito, muito legal. Uhum. Por você falar assim, eu tenho imaginado o seguinte: o livro está aqui, então eu imagino que quem já leu
aquele gênero, vai ser daqui para cima. A opinião é daqui para onde pode melhorar. E quem nunca leu seria daqui para baixo. Então, assim, de Sim, como foi a recepção para chegar nisso. Então, acho que seriam opiniões diferentes nesse sentido. Não sei. sim, válidos. Porque quem já é acostumado com, por exemplo, fantasia, quem lê muita fantasia já sabe que a criação do mundo é diferente, tem um arco do personagem, às vezes os autores criam uma nova linguagem, para eles aqui tudo faz sentido. Agora, Uhum, quando é um leitor leigo, vou chamar assim, né, um leitor leigo que não, nunca leu aquele tipo de gênero, ele vai fazer tantas perguntas válidas, vai fazer tantos comentários válidos, que vai abrir a mente do autor, que sempre está vindo naquela bolha. Como é que uhum, você aprende? Estourando a bolha. uhum, Como é que você melhora na escrita? Estourando a bolha. Como é que você melhora como leitor? Estourando a bolha, uhum. sabe? É verdade. Faz total sentido. E agora, falando da leitura crítica, agora vamos falar de outro ponto, né? Falamos agora da parte emocional, agora a gente vai para a parte estrutural, né? Conforme a Sim. definição aí que foi apresentada no comecinho do vídeo. E aí a gente falou um pouquinho ali de como que foi formado, né? Como que foi a história ali do leitor beta. Agora eu também quero saber um pouco da leitura crítica. Quem é que faz essa leitura crítica? Tem que ter alguma formação? Como que funciona? Até para a gente saber quem que a gente vai procurar, o que que a gente tem que saber da pessoa que a gente vai contratar para fazer a leitura crítica. Sobre o leitor crítico, ele precisa ter conhecimento prévio sobre textos, narrativas, técnicas de escrita, técnicas de construção de personagens, de mundos. Então, ele precisa realmente ter um certo conhecimento que às vezes o beta não tem, embora nós temos excelentes leitores betas que hoje eles podem ser considerados como os críticos, né? Porque evoluíram muito. Então, para o crítico, ele precisa sim ter uma formação. Certo. Não pode ser qualquer um, né? Tem que ter uma noção por conta da estrutura, né? Para dar opinião em cima Da da estrutura, porque é ele, muitas vezes, é o próprio leitor crítico. Exemplo, tem muitas vezes que eu tenho autores clientes que me dizem que o livro pertence ao gênero tal. Mas, quando eu vou ler, o livro não pertence ao gênero. Cada gênero, por mais. Nunca tem um livro só daquele gênero, né? Tem distopia, tem com ficção científica, tem romance com hot. Né? Os livros hoje eles são bem misturados. Mas tem certas características que pesam na história que levam o livro para um certo ponto, né? Que olha, ele está parecido mais com uma distopia do que com ficção científica, né? Então, o leitor crítico ele acaba ajudando o autor a encaixar mais o seu livro aonde ele quer. Então, por Uhum, isso que ele precisa entender sobre isso. O leitor crítico vai também falar como é que está o ritmo da história, porque tem que saber o que é o ritmo, né? O pulsing, né? Se chama pulsing. Ele vai dizer se a narrativa está fluida, se a narrativa não está muito, e por que, que ela está fluida, e por que, que ela não está. Ele vai ter conhecimentos para ajudar o autor a desenvolver mais a sua própria escrita e seus personagens. uhum. Entendi. O leitor crítico, ele não vai mexer no texto, ele só vai dar sugestões. Igual o beta, né? Ele não mexe no Ele tem uma texto, ele só dá. liberdade, o leitor crítico ele tem a liberdade. O que é mexer no texto, tá? Eu vou trazer um pouco a leitura beta de novo, só para os seguidores terem uma certa noção. Quando a gente Uhum, vai analisando a história, a gente faz os comentários no próprio manuscrito, que geralmente é em Word, uma forma que não seja que a gente comente, né? A forma digital. A gente comenta, olha, esse trecho aqui tá legal, o personagem ele como conquistou, olha aqui o personagem tá nesse ponto, de repente ele já tá nesse, então não teve uma transição legal, o leitor beta ele pode fazer isso também, como é que anda as transições do texto, né, o flashback também.
Ele está somente fazendo a sugestão. A mesma forma, o leitor crítico, ele vai apenas fazer a sugestão. Olha, esse trecho aqui está com uma problemática, há um erro muito grande no tempo, na gramática, ou um erro como posso dizer, de continuidade. Olha, você parou aqui, de repente iniciou já outra coisa e a transição não foi tão legal. Então, ele realmente mostra e comenta o porquê que está errado. Aí cabe o autor realmente aceitar ou não aquilo. Aí é o autor que vai ver se mexe ou não na história, mas o leitor crítico, ele vai mostrar, ainda vai dar um embasamento do porquê que aquilo está errado, né? Ou aquilo pode melhorar um ponto fraco, não é melhor dizendo assim, um ponto fraco, um ponto a desenvolver. Certinho. E considerando aí que o leitor crítico ele já tem um certo embasamento, um certo estudo aprofundado no tema, né? Então eu imagino que requeira, né, aí uma remuneração, né? Eu queria saber como que costuma funcionar essa parte da remuneração. O leitor crítico, ele é remunerado, é uma coisa que não há discussão Uhum. no mundo literário. Né? Quando você fala leitor crítico, você já bate uma tela e diz, é remunerado. Agora que é o leitor beta que o pobre sofre um pouco, porque a mente humana ainda não aceitou que pode sim ser um trabalho, porque é um trabalho, né? Hoje em dia é o tempo, sabe? O tempo para fazer uma leitura. Porque quando você vai analisar um livro, você não pode mergulhar na história dela, seja beta ou crítica. Uhum. Você precisa sempre estar vendo o texto, sempre em cima do muro, justamente para poder ver onde o autor pode melhorar, onde estão as fraquezas daquele texto. Se o leitor beta ou crítico mergulha na história, fica muito complicado visualizar esses pontos, sabe? Então, Uhum. aí você imagina um leitor beta ou um leitor crítico, às vezes ele leva quase 2 horas para analisar um capítulo. Uhum. Muitas vezes, o leitor beta ou o leitor crítico, ele está lá no capítulo 30, aí aconteceu algo que não se encaixa com o capítulo 2, e aí tem que voltar. Né? Então, é isso que é o tempo. Né? Então, eu estou aqui fazendo essa campanha para o leitor beta, porque como fui beta ainda sou, eu sei que o trabalho é árduo, então merece um pouco de remuneração também, né? Mas o leitor crítico, ele é remunerado, inclusive há editores que contratam leitores para fazer essa análise do texto, para saber também se é válido publicar aquele livro ou não, se é através do leitor crítico que a editora vai ver se a história realmente está interessante para ser publicada, se não, volta para o autor para fazer toda a lapidação que o leitor crítico indicou. Seja no manuscrito, tem leitores críticos que eles não fazem comentários nenhum no manuscrito, apenas no formulário. Uhum. O autor recebe um formulário no final da leitura e lá vai dizer tudo o que é legal, o que está bom, o que não está e o que ele pode melhorar. Já há leitores críticos, como eu, que eu prefiro mostrar no texto. Existe o formulário no final, mas às vezes nem é necessário, porque eu falo tanto no WhatsApp da pessoa, como eu vou comentando no próprio texto, e não tem nem o que dizer nos formulários, porque está tudo lá, né? No próprio manuscrito, mas vai depender realmente de profissional para profissional. E questão de valor, depende muito também. É por lauda, né? Tem leitor crítico que cobra por lauda, tem leitor crítico que cobra por página, tem leitor crítico que faz um combo. Se o livro for a partir de 500 páginas, fixa o valor. Também vai depender. Já teve leitor crítico que cobrava R$ 1 a página e tem leitor crítico que cobra 5. Uhum. Então, quanto mais formação esse leitor crítico tem, quanto mais premiações os livros que ele ajudou a melhorar tenham, vai depender disso também. Uhum. O nome dele, né? Ele vai criando o nome dele.
Então, Uhum. se ele é uma pessoa que se destaca no mercado, ele não vai ter um valor tão barato assim. Entendi. Você citou lauda, só para quem estiver assistindo, sabe, entender direitinho, às vezes não sabe o que que é a lauda, porque tem uma diferença de página para a lauda, né? Porque a página você coloca em qualquer configuração, Sim, se colocar uma letra muito grande, espaçamento muito grande, vai dar ali uma página X. Se sim, colocar uma letra muito pequena, um espaçamento muito pequeno, vai dar uma página X e o mesmo tamanho da página, só que com um texto muito maior. Então, uma medida para uniformizar essa questão de configuração foi que eles consideraram a lauda, que seria um valor fechado para caracteres com espaçamento, né? Então, tem gente que considera a lauda de 2000 e não sei quantos caracteres, é eu dois não mil lembro e de cor, duzentos. Acho que é 2200, 2.200, alguma coisa assim, eu não 2.200. lembro de cor. Eu Aí, também cada não lauda, lembro. é como se fosse que a cada 2200 caracteres com espaço Caracteres. correspondesse a uma página, não interessa Isso, configuração de espaçamento, de nada. isso. Então, no Word mesmo dá para calcular as laudas, né? Conta ali Calcular. quantos caracteres com espaçamento e divide pelo valor que seria da lauda, né? Se a gente considerar aí igual você comentou aí de 2.200, então pega esse valor, divide por 2.200, você vai ter o tanto de laudas que tem naquele texto. Tem Só para ter. colegas meus que eles definem 2.200, 2.100 ou 2.200, não me recordo. Tem uns que definem 1.600, Uhum, alguns com espaço, sem espaço, também depende, né? Já a questão dos revisores, eles meio que têm uma certa definição mesmo, sabe? Uma coisa mais engessada. Já os leitores críticos, quando é por lauda, varia um pouco. No meu caso, quando eu comecei a trabalhar com leitura crítica, eu sempre trabalhei muito com autores independentes. E, por uhum, incrível que pareça, a maioria dos meus clientes são autores de autores na melhor idade. E alguns, eles são analfabeto digital, eles não entendem. Então, para não ficar sempre explicando a mesma coisa, eu adotei o sistema de página. Mas, como? Tamanho 12, letra Times, espaçamento X. Eu solicito que os capítulos não sejam interrompidos, né, que sejam um atrás do outro. E como eu trabalho com pessoas assim, né, que às vezes não entendem muito e tal, para facilitar a vida deles, eu dei uma definição de página, que fica mais fácil passar o orçamento. E tem leitores críticos que fazem com página também de acordo com a norma da ABNT, né, seguindo esse padrão da norma da ABNT, que é mais fácil também, porque às vezes o autor ele realmente manda o arquivo e usa outro tipo de fonte, às vezes só tem 10 linhas numa página devido à diagramação e tal. Então, se você definir uma regra, seguindo a ordem da ABNT, tamanho 12, espaçamento 1,5 e tal, pronto, você já estabelece uma regra. Eu, então, sigo por aí, sigo uma regra mais acadêmica. uhum, entendi. Eu estava até olhando aqui para lembrar aqui essa questão de laudas, por causa da minha revisora, Alessandra. Aí eu estava vendo aqui, ela inclusive, é o próximo vídeo que vem depois desse, que é o Copydesk Revisão, e ela estava vendo aqui, é 2100 que ela considera. Tinha 2007, até esquecido, tinha até esquecido já. Mas é isso aí, o valor que ela considera. Então, na revisão, né, e no Copydesk, o pessoal também considera muito essa questão de laudas. Joia. E aí eu já queria te perguntar, essa questão da leitura crítica, ela é recomendável para todos os tipos de gênero? Porque eu fico imaginando o gênero poesia, gênero, às vezes o livro é técnico, então cabe também leitura técnica assim nesses gêneros de livro? pronto. Eu vou se basear pelo meu trabalho, tá? Uhum, Eu faço leitura críticas de livros literários. Mas quando passa para poesia, poemas, eu já não trabalho com isso, porque você precisa conhecer toda a técnica do poema, da poesia. Isso você precisa, é um curso à parte. Na Faculdade de Letras Português, é praticamente uma disciplina só para
poemas e poesias. Então, no meu caso, eu não trabalho com isso. A minha formação, vou comentar isso para poder dar um gancho para o que eu vou falar. Eu sou Uhum. formada em RH com especialização em psicologia organizacional, a minha primeira formação, e a formação agora de letras português, com o início de uma pós-graduação, né, que é voltada para a literatura. Então, no caso, eu pego também textos mais técnicos voltados para recursos humanos, recrutamento e seleção, artigos que envolvam essa área. Se você é um autor de gênero literário, romance, então você pode trabalhar com leitor crítico. Se você é um poeta que tem um livro de poesia, é necessário que o leitor crítico, pelo menos na minha visão, ter um certo conhecimento, saber sobre poesia, saber a técnica da poesia. Se você escreve algum artigo científico ou algum livro técnico, busque um profissional da área para fazer essa leitura crítica, porque é necessário que ele tenha conhecimento. Né? Uhum. O exemplo muito disso. Meu esposo, ele é mestrado em História, então ele faz os artigos dele, então o leitor crítico dele é o professor dele. Ele paga o professor para ler antes de fazer as publicações nas revistas científicas, e eu não posso ler. Como uma vez eu fui tentar ler, eu não tenho conhecimento breve para aquilo. Fica perdido, Então, né? você fica perdido. Então, busque leitor crítico da sua área, Certo. para não ter dinheiro jogado fora. Né? Precisa realmente ser um leitor naquela formação. Né? Uhum. Perfeito. E aí, então, considerando aí o livro, né, de história, né, de ficção, depois que o leitor crítico passa a visão dele, é obrigatório que se aceite todas as considerações feitas, ou a gente pode tentar adaptar? Porque eu acredito O que. autor ele tem a liberdade de adaptar, Uhum, tem, desde que seja adaptável. uhum, Porque às vezes o leitor crítico ele vai observar muito a estrutura. Olha, você precisa melhorar. Olha, porque o leitor crítico ele também dá sugestão de melhorias. Tem betas também que faz sugestão ele já diz o problema e dá a solução. Aí cabe a você se uhum, basear por aquilo ou se você vai quando eu faço a sugestão, vamos supor, tem uma frase, uma melhoria de uma frase que eu sei que pode melhorar. A frase está um pouco assim, eu posso melhorar. E aí eu comento, olha, talvez eu sugiro, todos os meus comentários é assim, com sugestão. A minha sugestão é você reformular. Exemplo. Aí eu faço um exemplo. Aí eu deixo claro, e tanto na leitura crítica como na leitura aberta. Deixo claro, ó, fique à vontade para usar a frase inteira, ou se basear por ela, ou não aceitar. Mas se é questão estrutural, se o leitor crítico falou, olha, o personagem ele precisa ser mais desenvolvido, o autor ele precisa ter esse discernimento, entender a opinião e se realmente é relevante. O que às vezes acontece que o autor, quando ele utiliza o serviço do leitor crítico e do leitor beta, ele compara. Eu, pelo menos, sugiro que o autor ele faça isso. Se ele tem os dois serviços, compare e analisa. Se há algo muito igual em questão de opinião, aí é bom você rever. Mas também é o que eu comento, se você quer contratar um leitor crítico, você tem que estar com a mente aberta. Você não pode achar que você é um José de Alencar, um Machado de Assis, pronto, isso aqui é a melhor história do mundo. Não, você tem que ter uma mente aberta. Porque toda vez que você vai escrever um livro, você vai ter que reescrevê-lo, você vai ter que revisá-lo. A história ela nunca acaba como na primeira versão. Então, o leitor crítico ele vai te auxiliar nisso, a dar a melhor versão para a sua história. Então, você tem que ter a mente aberta. Tem uhum. escritores que simplesmente não têm. Acham que o que ele está dizendo não tem nada a ver, porque não quer ver, não quer enxergar, sabe? Então, tem que ter uma certa noção, mas é importante, sim, quando ele perceber que o leitor crítico ele fez algum comentário, ele olhar mesmo para a sua escrita, não como escritor, mas com um olhar mais crítico, e
ver se realmente vale a pena utilizar o comentário, né, a indicação que foi feita, ou não. Mas, batendo o martelo, eu digo, olha, sempre leve em consideração um pouquinho, sempre leve. Uhum. Mas também com aquela questão, né, você tem a sua liberdade para você fazer o que você quiser na sua obra, mas é importante também rever as opiniões de outras pessoas e se vale a pena seguir ou não. Uhum. Tudo é questão de livre-arbítrio, né? Mas se Uhum. você fez o acordo com o leitor crítico ou leitor beta, é importante que você, pelo menos, estude. Certo. E considerando assim, se for fazer a leitura beta e a leitura crítica, né, contratou para fazer os dois. O ideal, numa ordem, seria fazer o beta primeiro, para ter essa noção da sensibilidade, já mexer no texto e depois apresentar para o leitor crítico, ou não tem relação? Olha, tem escritor que faz o seguinte, ele mostra para os dois profissionais ao mesmo tempo. Ah, Tem escritor que faz isso. Joga a versão do autor, pro leitor crítico e para o leitor beta, e no final ele vai comparar e a partir daí ele vai lapidar a sua obra. Se você tem autores que eles estão escrevendo, né, estão fazendo o processo da escrita e já estão com os seus betas, né, trabalhando com os betas já no processo da escrita. E no final, quando ele termina tudo, é que ele vai apresentar para o leitor crítico. Tá? Mas tem obras que já estão finalizadas, já estão sendo lançadas, e depois o autor ele vai chamar o leitor crítico para ver como é que está a obra. Acontece muito comigo eu ser contratada para analisar livros que já foram publicados. Mas eu hum, sugiro sempre contratar antes, para poder a história sempre estar na sua melhor versão para o público final. uhum. É o que faz mais sentido, né? Faz sentido. É, justamente por isso eu tô trazendo esse vídeo logo agora, depois, saindo aqui da escrita criativa, já vindo aqui pro leitor beta e o leitor crítico, para já fazer essa parte, para depois entregar para revisão. Então, acho muito importante essa parte do beta e do crítico, para poder dar essa visão, para o texto ficar melhor produzido, para poder chegar num resultado final mais chamativo, né? Sim, porque é um produto, né? Ele tem que chegar para o seu consumidor final na sua melhor versão. Uhum. Então, já que a gente está pegando esse público que às vezes não sabe, em que momento eu contrato um leitor beta, ou em que momento eu contrato o leitor crítico. O leitor beta você pode contratar no momento que você começou a ter a ideia. O leitor beta ele vai lendo, você vai escrevendo um capítulo, você pode passar para o leitor beta e tal. Tem leitor beta que prefere já a obra finalizada para não sair do ritmo. Não importa se primeiro vem o crítico ou depois o beta ou depois o crítico, mas sempre tem que ser antes da revisão, Uhum. sempre antes, porque senão você vai ficar gastando dinheiro, porque o leitor beta vai dizer algo, o leitor crítico vai dizer algo, e aí você vai fazendo a lapidação e mandando para revisão, e revisão, né, é remunerado. Então, para ser algo mais prático, sempre antes da revisão. Revisão tem que ser o final. Aham. Tudo. Bom, pronto. Cheguei, essa versão que eu quero, não tem como mais melhorar. Então, chamo o revisor e finalizo tudo. Entendi. Quando você faz a leitura beta e a crítica, você costuma ler uma vez só ou vai mais vezes? A leitura crítica, Eu eu imagino leio que uma vez só. tanto a leitura beta como a leitura crítica. Antes de entregar a história, eu leio duas vezes. Eu leio a Uhum. primeira. Aliás, são três vezes que eu leio a obra. A 3 vezes. primeira é um olhar mais rápido, só para ter ciência mais ou menos do que a história vai, sem me envolver demais com a história, só vou lendo, vamos pôr uma leiturazinha dinâmica, rápida. Na segunda lida, eu leio realmente com mais calma, como uma leitura comum, me envolvendo na história. E na terceira vez é quando eu vou fazendo meus comentários. É onde eu já sei aonde eu devo fazer meus comentários. A leitura crítica, da mesma forma. Uhum. Eu meio que mesclo a leitura crítica, a leitura beta,
no mesmo serviço. Então, eu vou falando meus comentários sobre o público, né, como leitora comum, e vou também fazendo as críticas para ajudar o autor a trabalhar de uma forma melhor na sua narrativa. Uhum. Entendi. Ah, então é possível fazer o beta e o crítico ao mesmo tempo, em simultâneo. Eu achei que devia separar. Guilherme, eu vou lhe dizer uma coisa, assim, que tem leitor crítico, quando sabe que eu faço isso, me condena, diz que não, não pode fazer. Leitor beta, leitor crítico, é leitor crítico. E tem também, já chegou profissionais quando dificilmente eu me divulgo nas redes sociais, porque atualmente o meu trabalho ele chega através de indicação, vai indicando, sabe? Os autores que chegam a mim já são indicações dos meus outros clientes. Hum, Então, quando eles sabem que eu uso beta e crítica, é sempre. Você já tem um olhar de crítico, não tira esse beta. É como se o leitor beta fosse inferior, sabe? E use o crítico, somente o crítico e tal. Só que eu trabalhei quase 12 anos com recrutamento e seleção, né, nas áreas de recrutamento e seleção. E eu digo, poxa, eu posso ser as duas coisas. Porque eu observei que as pessoas, às vezes, têm receio de contratar um leitor crítico. hum. Porque tem medo do que vai ser dito. Eu E tenho o um pouquinho leitor também, beta eu tenho que admitir. não dá medo, né? Porque, poxa, ele vai dizer que tudo é ruim. Quando eu comecei realmente a mergulhar nesse universo literário, aí eu percebi que quando eu não colocava. Comecei assim, eu fiz um teste. Eu fiz 2 banners. Logo no começo, quando eu não tinha tanta. Como leitora crítica, eu trabalho desde 2015, como leitora beta desde 2010. Então, quando chegou o momento que eu estava trabalhando com os dois, eu percebi que quando eu mudei para a leitura crítica, eu não tinha tanto trabalho. Aí uma vez eu perguntei num grupo de autores do Facebook, que lá tem vários grupos só de autores que ficam conversando, porque e muitos me disseram que têm medo, porque como eles têm bagagem, conhecimento, eles sabem dizer onde é a ferida do livro, eles têm medo, né? Porque vai mexer com o emocional do autor. E tem autor que fica chateado, tem autor que fica chateado, fica pé da vida quando a gente diz, olha, você pode ter que melhorar nisso, o seu personagem não está conciso. Quem é que fala desse jeito? Porque o diálogo ele tem que ser um pouco mais natural, né? Olha, esse diálogo está robótico e tal. E tem autor que não gosta de levar essas críticas, mesmo que ele pagou para ter, mas ele não gosta. E aí eu pensei, poxa, nessa época, por conta de saúde mental, eu pedi demissão e eu estava querendo fazer dinheiro, não tinha que pagar a festa de casamento, essas coisas. E aí eu botei no lado do RH para funcionar. Então eu vou fazer uma coisa de teste. Eu vou fazer 2 banners, vou colocar uma leitura crítica e outra leitura beta. Vou jogar no Facebook. Adivinha quem eu tive mais contato? O beta, né, imagino. Beta. Aí eu pensei, as pessoas têm medo, como eu já tinha conversado com os autores, né, as pessoas têm medo. O beta, ele dá aquela sensação de ser pessoa mais comum, aquela pessoa que não vai te ferir tanto, aquela pessoa que vai ser mais amigona. Já o beta, não, o crítico não, você fica com medo. Uhum, Então, eu uso hoje beta e crítico. Que uhum, pena meus profissionais às vezes nos gostar, meus colegas profissionais, mas eu prefiro dessa forma, tanto para abraçar a todas as pessoas que chegam até mim, porque às vezes a pessoa não chega a mim com medo, né? Então não uhum, sou um monstro, eu não vou acabar com a sua obra, eu não acredito em história ruim, eu acredito em história que pode ser melhorada. Nenhuma história ruim, nenhuma. Às vezes é porque às vezes a pessoa não tem um conhecimento na escrita, às vezes a pessoa não soube como conduzir uma certa cena, porque escrever dói. Escrever dói. Tem momento que o escritor se emociona quando escreve uma cena. Às vezes é difícil escrever determinadas cenas, sabe? Então, às vezes, por traumas também na escrita, existem motivos, às vezes, para a história não estar bem desenvolvida.
Então, eu preciso chegar nesse autor. Né? Então, se é só por conta da palavra, então eu vou juntar tudo. E no fim ele vai saber o meu trabalho. E quando ele chega até a mim, aí eu explico, olha, eu explico sempre, tá lá no meu Instagram, 2 banners, como leitora beta eu faço isso e como leitora crítica eu faço isso. Aí tem autor que diz assim, quanto é só a leitura crítica? Não, eu uso os dois. Uhum. Eu faço as duas técnicas. Eu lembrei agora de uma história de um autor que chegou no meu privado, né? E aí, olha, é um rapaz bem novo e tal. Olha, eu estou escrevendo meu segundo romance. Eu pesquisei aqui pelo Instagram e veio o seu perfil. E eu queria saber se você tem tempo para ler meu livro. Aí eu comecei, oi, boa tarde, tá? Sim, eu estou com a agenda disponível para esse mês e tal. Aí, qual é o seu e-mail? Aí eu peguei, coloquei, ó, meu e-mail é esse e tal, mas primeiro vamos conversar, porque por ser beta, alguns autores já vêm a mim achando que não vai precisar pagar. E aí, a conversa que eu vou dizendo que é remunerado e tal, né, apresento, o meu serviço é remunerado, né, e esse autor não deu tempo, ele já mandou e sumiu. Oh. E ele sumiu. Aí, vale, meu pai. E sempre eu forneço uma declaração dizendo que o autor fulano de tal detém todos os direitos sobre a obra, porque eu quero que o autor confie em mim, sabe? Não deu tempo de conversar, ele simplesmente mandou e eu pensei, olha, eu estou com tanto trabalho, eu poderia fazer isso de graça. Eu poderia sim, eu faço leitura beta para autores que realmente não têm condição de pagar, eu separo 2 vagas para esses autores. Só que nesse mês específico, eu tinha sido contratado de forma freelance por uma editora, e só dessa editora eram 4 livros. E o tempo era escasso. Eu disse, olha, um dia que ele vier de novo falar comigo, eu falo, né? Você tem que esperar, caso você realmente não tenha condição de pagar, precisa ver quando eu tenho uma agenda disponível para te fornecer esse serviço gratuito. Quando, dias depois, 15 dias depois, eu acho que ele viu que não tinha chegado nenhum tipo de comentário, né? Também não entrei mais em contato, porque o leitor beta ele sempre está ali com o autor, né? Diariamente, surtando com o autor. Uhum. Ele chega para mim, cadê? Aí eu, o quê? Ele foi, cadê? E aí eu já, com a experiência, eu sabia que aquilo ia dar briga e tal. Aí eu falei, oi, o quê? Não, a tua leitura beta e tal. Eu disse, moço, minha leitura beta, ela é junto com a leitura crítica, que é remunerada. O quê? Mas eu não quero crítica, não, eu quero beta. Não preciso pagar, não. Aí, quando a pessoa diz isso, me afeta. É como se fosse desrespeitando o meu tempo. O tempo que eu gastei para estudar, o tempo que, às vezes, eu deixo de estar com o meu marido ou com a minha família, né? Meu marido e minha família, no caso. Para estar lá ajudando, eu posso dizer, queimando os neurônios para ajudar a lapidar a obra, e a pessoa dizer, mas eu não quero, não vou pagar não, é só leitura beta. E foi aí que eu pensei, rapaz, mesmo que eu tivesse vaga, eu não ia ajudar não. Porque eu me senti completamente desrespeitada. Aí depois que eu falei que era remunerado e tal, essa pessoa, então pronto. Aí eu só finalizei o atendimento com ele, entreguei a declaração para depois ele me dizer que vai que a obra dele seja plagiada e dizer que é eu, né? Aí eu dei e tal. Informei também que o arquivo foi apagado do meu e-mail. Quando foi dia depois, uma amiga minha, que ela trabalha com Betach também, ela chegou até mim, porque ela já estava ciente, que eu falei com ela, dizendo que ele tinha contratado ela. Aí é sacanagem pura, hein? Então, existem muitos casos com isso, a maioria dos contatos que vem até mim pelo direct, às vezes, já é impondo que é gratuito. Está lá na minha biografia do Instagram, que é valor acessível, tá? Uhum. Já para evitar qualquer tipo de constrangimento por parte da pessoa.
porque, querendo ou não, eu sempre vou ser uma pessoa que estudou do RH, eu sou apaixonada por recursos humanos, por atendimento ao cliente, eu palestro sobre atendimento ao cliente, e eu sempre tenho muito cuidado em respeitar o outro, sabe? Quando eu percebo que a pessoa está com vergonha de perguntar o preço e tal, eu falo com cuidado. Não é o que você diz, é como você fala, sabe? Uhum. Mas é muito comum os autores chegarem e, não, eu não quero leitura crítica, não, eu só quero leitura beta, porque na consciência dele a leitura beta já é de graça. Hum. Então, para Depende de furar quem essa pede. bolha é complicado. Depende de quem pede. Uhum. Exatamente. Igual você comentou, né? A leitura beta há quem cobre, né? Então, é isso aí. E por falar nos leitores críticos, onde que a gente encontra? Porque leitor beta a gente pode pedir para os amigos, familiares, né? Tem os leitores beta mais formais, né? Que já tem uma bagagem de conhecimento que, né, vai dar uma leitura diferenciada, pode ter a cobrança, né? E o leitor crítico, onde que a gente consegue encontrar? Tem editoras que têm esse serviço, agências literárias têm esse serviço, tem os próprios leitores críticos que têm suas páginas na internet, seus perfis. É só você chegar nos grupos das mídias sociais e perguntar: tem algum leitor crítico? Mas se você realmente quer ser mais objetivo, tem assessorias, né? Agências de assessoria que eles já têm profissionais na área de leitura crítica que realiza, né? Geralmente incluído um pacote, mas tem editoras que faz só a leitura crítica. É por quê? O leitor beta é porque ele está mais espalhado, né? Você encontra no Edpad, você encontra em grupos de Facebook, você encontra. É como você disse, né? Família, tá mais rápido. O leitor crítico, eles têm realmente os locais mais específicos, onde você encontra que são os sites das editoras, né? Como eu repeti, né? Sites de editoras, sites de agências literárias, assessorias, tem autores que fazem também leitura crítica. E aí, tá com dúvida, joga leitor crítico no Google, que aparece vários sites de leitores críticos também. Uhum. Estão, É isso, é o né, pessoal estão tentar, atrelados, né, com editoras. só o pessoal tentar na hora de procurar, né, para ver essa questão do credenciamento aí da bagagem já de formação. Importantíssimo, importantíssimo. Se você deseja contratar um leitor crítico, você tem que ter certo cuidado. Né? Infelizmente, o mundo está cheio de golpes. Eu, que faço parte desse mundo, nossa, já teve tanto autor que disse que foi enganado, que a pessoa recebeu dinheiro e nunca mais voltou, que já caiu em golpe. Né? Então, se você deseja contratar um leitor crítico, primeiro veja se ele tem bagagem, né, que área ele estudou. Geralmente os leitores críticos eles fizeram jornalismo, eles fizeram faculdade, ou fizeram ou estão fazendo faculdade de letras português ou letras inglês, ou seja, lá qual é o idioma. Alguns também fizeram curso de leitura crítica, fizeram curso de. Os cursos de leitura crítica são mais atuais, mas geralmente eles também fizeram curso de escrita criativa. Você saber porque você está pagando. Né? Então, se a pessoa se autodomina, auto-intitula como leitor crítico, ele precisa comprovar, então ele precisa ter uma bagagem, né? Se ele tem um portfólio. Não é comum você ver nos sites desses profissionais os livros, né? Porque às vezes os autores não aceitam, mas às vezes tem um portfólio. Então, também solicito que você solicite que você faça um portfólio Certo. possível. Perfeito. Bom, para quem chegou até aqui com a gente, antes de mais nada novamente, pedir para quem estiver assistindo, curtir o vídeo, se inscrever no canal para poder acessar os próximos vídeos que estão vindo aí e assinar ativar o sininho, né, de notificação para poder receber aí em primeira mão quando subir, né, os próximos capítulos.
E aí queria agradecer aqui a presença da Leia, chegando agora no finalzinho do nosso vídeo. Essa entrevista maravilhosa, muito esclarecedora, muita dúvida que eu tinha e consegui esclarecer aqui com ela também. Muito obrigado, viu, Leia, pela participação. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço imensamente estar aqui falando um pouco sobre esse universo e estou aqui para tirar dúvidas, gente, me procure, se você quiser. Joia. Aí o seu Instagram é o Leia Diógenes, certo? E Isso. tem mais alguma rede social que você gostaria de divulgar? Pronto, hoje atualmente, devido à falta de tempo, essa é a única mídia social que eu tenho, que é o Léa Diógenes. Lá eu posto sobre resenhas, dicas de escrita, posto também dicas de leitura, e um pouco do meu trabalho. Também posto lá sobre a leitura beta e a leitura crítica. Perfeito. Para o pessoal te procurar para fazer leitura beta e crítica, pode entrar em contato então pelo próprio Instagram. A forma que você pode me encontrar é pelo Léa Diógenes, tá? Lá você pode me chamar no direct para tirar suas dúvidas, fazer o orçamento, e conversar também, jogar um papo sobre literatura, sobre escrita. Eu estou aqui para ajudar, essa é a minha missão de vida. Perfeito. Então, vou deixar aqui o canal descrito aqui na descrição do vídeo e também o link para os seus livros, né, que são no formato digital, também vou deixar aqui descrito. São contos, se não me engano, são 9 contos que tem, trata, tem conto apocalíptico, como eu vi, tem conto do Deus Eros, eu sou apaixonada por contos, então, se vocês gostam de contos, então fiquem livres para ler, depois comentar o que achou. Não se preocupe, que eu não vou ficar com raiva de nada. Certinho. Então, quer deixar algum recado final para o pessoal? Então, assim, a minha última mensagem para vocês que estão assistindo esse vídeo é que se você é autor, é escritor, se você está querendo escrever, contratem, procurem leitores beta, leitores críticos, eles vão te ajudar nesse processo. As pessoas acham que o caminho da escrita tem que ser um caminho solitário, porque muitas vezes é só você e o caderno, você e o livro, mas não precisa, você e o computador, no caso, né? Mas você não é um caminho sozinho, você não precisa lidar isso com sozinho. Os leitores beta, os leitores críticos, eles vão te ajudar a caminhar, né? Pelo esse mundo que você está criando. Não são bichos de 7 cabeças, tá? Então, só tenha a mente aberta para receber comentários, receber críticas construtivas que vão te ajudar a entregar para os leitores a melhor versão da sua história. E caso vocês precisem, não posso deixar, né, de fazer propaganda do meu trabalho, eu estou aqui disponível, podem entrar em contato. Eu tenho certeza que vai ser uma experiência maravilhosa, tanto eu ou qualquer outro profissional. Todo autor, quando ele recebe, ele começa a fazer esse serviço de leitor beta e leitor crítico, ele já não fica sem, Uhum. porque sabe que é um serviço que vai ajudar demais a história, a desenvolver a história. Ajuda mesmo. Isso aí eu posso falar que é verdade. Realmente, muda mesmo. Tá joia. Nossa, então, novamente, muito obrigado, viu, Leia, pela participação. Obrigada, Adorei. Guilherme. E fiquem ligados aí pro próximo vídeo. Vem aí Copydesk e revisão, o próximo vídeo. Então, por hoje é só. Só Tchau, tchau.